à medida que e na medida em que. Existe diferença entre essas expressões, apesar de tão simples, apesar de estarem usando as mesmas palavras, e a gente precisa ficar atento porque isso é uma coisa que cai em bancas como o CESP, que é o sentido diferente de expressões muito próximas. O que é que nós temos? À medida que vai significar a ideia de proporção, representa uma ideia de proporção. À medida que, ideia de proporção. Na medida em que, nos traria uma ideia de causa. Então, as duas expressões têm sentido diferente. À medida que, proporção, na medida em que, causa. Vamos a alguns exemplos para a gente perceber a diferença. À medida que o tempo passa, ele fica mais exigente. Então, nós vamos entender a proporção que o tempo passa, ele fica mais exigente. Na medida em que não chegou a um acordo, ele foi despedido. Nesse caso, nós temos, já que não chegou a um acordo, ele foi despedido. Então, a ideia de causa. Então, à medida que, ideia de proporção. Na medida em que, ideia de causa. O primeiro eu consigo substituir por a proporção que. Então, à medida que é igual à proporção que. E na medida em que seria igual a já que, indicando causa. Só chamar atenção aqui para uma coisa, porque se eu tiver uma frase do tipo a medida dele foi descabida, a medida dele foi descabida. Nesse caso, nós temos a medida sem crase funcionando como sujeito de uma oração, que é diferente de a medida que funcionando como locução conjuntiva. Então, fique esperto com isso para a gente perceber as diferenças sintáticas aí das expressões. Um abraço e até a próxima dica.